Hoje é culto de doutrina. Nós temos algumas coisas para nós vermos, relembrarmos e aprendermos coisas novas. É no culto de doutrina que você aprende a se proteger e a não ser enganado pelo inimigo da nossa alma. Amém? Hoje nós vamos falar de 3 tipos ou 3 classes de crentes em nosso meio. A primeira é a que vai embora, mas volta. A segunda é a que fica. E a terceira é a serva, o crente servo. Vamos lá. A parábola do filho pródigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. E veio a nós a palavra de Deus esta noite, dizendo: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o filho mais moço deles disse ao pai: Pai-me, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seu campo apacentar porcos, pastor de porco, e desejava encher o seu estômago, desejava encher ou se alimentar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe davam. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e lhe beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e põe-lhe um anel na mão, e uma sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a todos festejarem. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um do servo, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou-lhe um bezerro cevado, para que o recebeu, são salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há muito tempo, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes,
matastes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Altíssimo. Ó Espírito de Deus, fala comigo para que eu fale para a sua igreja. Amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Você que está sentado, meu irmão, minha irmã, culto de doutrina, nós vamos aprender algumas verdades e que a palavra de Deus fale poderosamente em vossos corações. Meus irmãos e irmãs, Jesus, ele gosta de ensinar e facilitar o seu ensino. Ele utiliza de subterfúgios da natureza em que ele mesmo criou e que por ele se foi feito, para explicar algo que para a mente humana, que para a mente fraca, limitada, finita, humana, pudesse um pouco compreender o algo extraordinário e o algo incompreensível, como por exemplo, como Jesus fez para ligar o finito ao infinito, como Jesus fez para ligar o santo ao profano sem que haja uma corrupção. E para isso ele se utiliza da natureza. E não obstante disso, também de parábolas, histórias contadas, não anedotas, mas com sentido figurativo, para liberar em sua mente a facilidade de entender o reino dos céus. Ao todo dos evangelhos, seja os sinóticos, ou seja, o que eu chamo de o principal evangelho, chamado João, que tem por título o seu nome, escrito por ele mesmo, né? Dentro dos evangelhos nós podemos encontrar 48 parábolas de sentido explicativo, e muitas delas tipificando os céus, o reino de Deus e o resgate da humanidade. Só no livro de Lucas, este em que lemos, nós podemos encontrar 34 parábolas. No livro de Mateus, 25 parábolas. No livro de Marcos, 7 parábolas. E no livro de João, 2 parábolas, incluindo a parábola do bom pastor, que é em João capítulo 10. Ele é o nosso bom pastor. E através disso, ele utiliza de muitas parábolas para tipificar. E a parábola em que lemos, o Pai tipifica os céus, o reino de Deus, o Pai tipifica Deus, simboliza Deus, o Filho simboliza as pessoas que estavam resgatadas e que por hora ou por alguma ocasião se desviaram e saíram do nosso meio. O filho que está em casa e que reclama a volta do filho são aqueles que estavam em nosso meio todo o tempo. E a terceira classe de crentes, que é tipificada dentro dessa parábola, aplicando para os nossos dias atuais, há mais de 2000 anos para hoje, nós podemos encontrar que são os crentes servos, os que não questionam, os que se submetem, os que obedecem à lei e os mandamentos de Deus, visto que se tem alguém que obedece, também tem alguém que desobedece. E Jesus Cristo vai então contar uma parábola. Ele vai dizer: havia um homem que tinha 2 filhos. Olha a relação. Ele tinha só
2 filhos. E o mais moço pediu, veja, que poderia muito bem o filho mais velho pedir a herança, visto que, por lei, ele era o primogênito e ele era o primeiro na hierarquia para receber uma herança. Mas Jesus diz que ele é o mais novo, o mais moço. E se ele é o mais moço, ele está em fase de crescimento. Então, logo, observa-se que ele não tem maturidade suficiente para entender o que está acontecendo à sua volta, ou para administrar a fazenda de seu pai, visto que quem tinha competência para isso seria o mais velho, está vivo há mais tempo, está cuidando do seu pai há mais tempo, está trabalhando com seu pai há mais tempo, mas o mais novo reivindica o que é que, digamos, diga-se de passagem, por direito dele, a herança. Poucos dias depois ele parte e vai viver dissolutamente. A palavra dissolutamente é viver liberto, é viver gozando de libertinagem, é viver participando na cama do pecado, na prostituição, liberto de todo e qualquer tipo de mandamento e princípio. Veja bem, você já observou que em nosso meio alguém aceita Jesus, é resgatado, é tratado e que ao olho humano foi convertido, mas algo acontece, essa pessoa sai para o mundo, se desvia e agora ela volta a fazer tudo que outrora estava fazendo 2 vezes pior do que estava fazendo antes. Porque isso, falta de maturidade espiritual. Meu irmão e minha irmã, visto que é um culto de doutrina mais caráter explicativo, didático, e eu gosto muito de pregar sermãos expositivos, então eu vou versículo por versículo, e daí nós vamos tirando verdades explicativas e aplicando em nosso meio. E havendo ele gastado tudo que ele gastou, ou melhor, tudo que ele pegara do seu pai, a herança do seu pai, ele gastou, e então veio uma fome. Viver sem regra, presta atenção, viver sem regra, sem mandamento, sem princípio, dissolutamente, coisas ruins te pegarão desprevenido. E o diabo gosta de pessoas que vivem libertos, não do pecado, mas libertos dos mandamentos de Deus. O diabo gosta de pessoas que vivem desprendidas de princípio familiar, mandamentos espirituais. O diabo gosta, porque pega-o de surpresa. Veja bem, diz a história que de repente acaba tudo que ele tem. Aí então ele percebe a fome. Aí então ele percebe a burrada que ele fez. Aí então ele percebe que viver dissolutamente. Aí então ele percebe que viver na libertinagem, na profanidade, não funciona. E aí ele vai então procurar um emprego para os nossos dias atuais. Pode-se entender que ele vai procurar outra saída, porque o filho pródigo vai ter vergonha de voltar para casa. E então ele vai tentar por suas próprias forças. Aí então ele vai tentar pelos seus próprios meios, pelas suas próprias ferramentas, tentar viver fora do laço familiar, fora do laço do pai, fora do controle do pai, fora dos mandamentos de Deus. E ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai para a lama.
Quer ver uma coisa que ele foi para a lama? O que ele foi ser? Ele foi pastorear porcos. Ele foi ser pastor de porcos. Ele saiu de um status de filho abençoado e foi ser pastor de porcos. Tudo bem, eu estou correndo um pouquinho porque o meu ênfase central não é o filho pródigo, mas sim o filho que ficou em casa. Já já nós vamos chegar nele. Quais são as atitudes erradas que ele toma, e que eu vejo muitas pessoas em nosso meio tomando essas atitudes. Ele vai ser pastor de porcos, e como pastor de porcos, veja bem, ele vai ter um trabalho em que não vão dar comida para ele. Ele vai desejar comer a lavagem dos porcos, a bolota dos porcos, e caindo ele em si, preste atenção, e essa é uma verdade muito bem explicada em nossa realidade. Meu irmão, o filho pródigo sabe o caminho da casa do pai. Isso é que eu acho extraordinário. E desde então que eu descobri isso, a minha oração é: Senhor, incomoda aqueles que outrora estavam assentados nessa cadeira, incomoda aqueles que outrora eram pastores abençoados em sua presença, e que agora a luta tirou-os do nosso meio. Incomoda e traz de volta. Por quê? Porque não há necessidade de evangelizar aqueles que eram nossos irmãos. Ele conhece da verdade, ele sabe o caminho da casa do pai. Aí então ele cai na real, ele fala: meu Deus, eu estava na casa do meu pai, e o meu pai trata seus servos como se fosse filho dele. Por quê? Porque ele dá comida da melhor, porque ele dá roupa da melhor, porque ele supre tudo do bem e do melhor para os seus servos. Imagina se ele me aceita não como filho, porque já não sou digno de ser chamado filho de meu pai, mas imagina só se ele me aceita como um de seus servos, de seus escravos. Eu estaria melhor do que eu estaria aqui agora. Ele cai na real. Por isso que eu falo: Deus incomoda. Por isso que eu incentivo a igreja: Deus incomoda, Espírito de Deus incomoda aquelas pessoas que estavam. Não necessita você gastar saliva, gastar tempo, brigar para trazerem aqueles que eram do nosso meio. O filho pródigo sabe o caminho para a casa do pai. Vamos lá. Ele desejava, ele caiu em si, levantando-se. Opa! Em que momento da parábola Jesus fala que ele está caído? Irmão, eu gosto do sermão expositivo, porque é como se fosse um trabalho de arqueologia. Você literalmente pega a Bíblia Sagrada, vai ler, e com um pincel você começa a pincelar. Criticamente, você começa a analisar, e relembrando pelo Espírito os textos que já passaram, em que momento Jesus falou que o filho pródigo estava caído. Mas aqui ele fala: levantar-me-ei. Só levanta quem está sentado ou quem está caído. E na minha opinião, sentado ele não estava, mas a situação dele, só de estar fora da casa do pai, da presença do pai, só de estar fora da bênção do pai, só em estar fora da presença do pai, da presença dos irmãos, da comunhão, da santa ceia, sentar-se na mesa, participar da bênção, está caído. Meu irmão, pastor, o senhor está pregando para os filhos pródigos? Não, já já eu vou chegar naqueles que ficaram dentro de casa. Ele percebeu: levantar-me-ei. Já não sou mais digno de ser chamado, olha a oração dele, não sou mais digno de ser chamado filho de Deus. Aí então, nós entramos, tornamos novamente para a casa do pai. O pai
Então, vê o seu filho ao longe. Alguns romantizam, e como culto de doutrina, não quero ser irresponsável em te deixar a ver navios, segundo a explicação do texto, não quero te deixar romantizado por subterfúgios e emoções humanas, que o pai estava à espera do filho. Sim, o pai está à espera do filho, mas existia um princípio judaico que dizia: o filho que pega a herança do pai, sai para o mundo, gasta tudo, quando volta, os irmãos que ficaram, os servos de seu pai, têm por direito, por lei, pegar-lhe pedras e matá-lo na entrada da propriedade, nem deixando ele a entrar, mas na entrada da propriedade, pode matá-lo apedrejado, porque não é digno. Ele conhecia, porque ele diz: eu não sou digno mais. Eu não sou digno mais de entrar na presença do Pai. Eu não sou digno mais de estar na casa do Pai. Eu não sou digno mais de orar ao Pai. Eu não sou digno mais. E sabe o que o diabo faz com muitas mentes em nosso meio? Cauteriza. O diabo não te leva ao pecado, mas ele te induz ao pecado. Ele não te joga no pecado, mas ele te induz ao pecado, e depois te acusa: você pecou demais, você adulterou demais, você não é digno, você não é digno. Mas o pai está de olho para que os irmãos e os servos não te mate na porta da entrada. E é aqui onde eu começo a aplicar o pior erro dessa parábola. Jesus coloca dentro de casa. Segura. Acho que os irmãos sabiam e quase não veio ninguém. Aleluia. Cadê os nossos obreiros? O diabo cauteriza a mente, luta contra o filho pródigo, porque existe um princípio: se ele volta com as mãos abanando, ele não tem o direito de visitar a casa do pai. Ah, quantas pessoas dentro do nosso meio, julgando quem tem o direito e quem não tem, quem pode e quem não pode. Chegou hoje, já está sendo do ciclo de oração. Chegou hoje, já está pregando. Chegou hoje, já está sendo vice da sede setorial. Pensa que eu não escutei isso? Eu escutei, só que tem uma: eu não era filho pródigo, Deus me prometeu. Você não precisa da visão e do julgamento de ninguém. Permanece na presença do Pai. Ninguém precisa falar para você. Aleluia. O filho pródigo volta, e o pai fala: eu preciso esperar na entrada, porque se o meu filho mais velho vê que ele está vindo, ele vai reunir todos os servos e vai matá-lo na porta de entrada. Agora eu te falo: qualquer mera aparência ou semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. O irmão está tentando voltar, mas a panelinha está apedrejando. O irmão está tentando voltar, mas a panelinha está falando mal na palavra de Deus. Ai, quem dera. Eu estou preparando essa reunião aqui, ó. Você, meu irmão ouvinte, eu estou preparando uma palavra, eu estou preparando esta palavra para a reunião ministerial. O filho pródigo volta. O pai, sabendo do princípio, fala: eu vou ficar e vou ver meu filho. Sabe o que é interessante? Olha isso aqui, ó. Eu gosto de Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. Sabe o que não vai te fazer desviar? A revelação é boa. Sim, é bom ouvir que Deus está falando com você. Mas o que vai te segurar em pé é a palavra de Deus, é a substância da palavra de Deus.
Sabe o que é interessante? Já não sou digno mais de ser chamado seu pai. Mas o filho disse ao pai: pequei contra o céu. Opa, espera lá. Ele tinha princípio. Primeiro ele pecou ao pai, depois ele cita o pai da terra. Isso chama princípio. Ele tinha, apesar de ter errado, pela imaturidade, e tipificando o teor da parábola, maturidade cristã, espiritual, imaturo. Olha só o que o pai diz: mas o pai disse aos servos: trazei-o depressa. Trazei-o depressa. Depressa, Deus tem providência para nós. Depressa, Deus tem providência para os filhos pródigos. Depressa, por que depressa? De novo, o filho está voltando e o pai tem pressa em firmá-lo nos princípios novamente. Por quê? Porque se o filho mais velho e os servos o vissem antes, atrapalharia a festa. Atrapalharia uma festa. Depressa, peguem logo um bezerro, vamos cantar e nos regozijar. Coloca roupa boa, anel bom. Sabe o que é o anel? Sabe o que é o anel? Sabe não, né? Sabe o que é o anel? O anel é o selo do pai voltando para o dedo do filho. Aleluia. O anel, em cima do anel, continha um selo característico do pai. Só o pai utilizava a assinatura daquele anel. Coloca o anel no dedo do meu filho, ele vai assinar a minha assinatura. Ele é meu filho. Coloca depressa. Por quê? Porque se depressa não for, a panelinha começa a se ajuntar e começa a atrapalhar a festa. Aqui aonde vem as duas classes. E eu te faço uma pergunta: qual é você? A de que participa da festa, ou o que está julgando quem pode ou quem não pode participar da festa? Depressa! O seu filho mais velho estava no campo, ou seja, o pai sabia onde ele estava. Vamos correr depressa, porque se ele souber, ele vai atrapalhar a festa. E quando veio e chegou perto da casa, ele nem entrou, ele começou a julgar para o lado de fora. Ele nem participou da festa, julgando para o lado de fora ele estava, ouvindo a música e as danças, ou seja, ouvindo a música e a alegria daqueles que estavam felizes, porque o filho pródigo voltou. São a turma ou a classe de crentes que participam da festa, que preferem participar e não julgar, que preferem participar e não oprimir, que preferem participar e não ser juízes. Depressa, corra, pega lá. Aí o filho pródigo para o lado de fora da casa, para o lado de fora começa. Olha o que ele diz: ele se indignou. Como é que pode? Ele se indigna. Ô racinha, para se indignar fácil demais. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Geralmente perguntando para a pessoa errada. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Opa, são e salvo. Lembra que eu falei que esta parábola tipifica o pai e o pecador? Lembra que eu falei que essa palavra tipifica o reino e os crentes? Lembra que eu falei? Presta atenção. O pai, e Jesus sabe do que acontece no céu quando um pecador se arrepende. O que acontece no céu quando o pecador se arrepende? Isso, quem é que faz a festa? Voltando ao capítulo anterior, no capítulo 15, versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos. Opa! Muita gente utiliza este versículo para dizer que os anjos fazem festa. Nanani, não. O que faz festa é o pai diante dos anjos. E o que acontece na parábola? O pai se alegra porque o filho voltou. O pai se alegra. Aí, alguns que utilizam máscaras, que são lobos. Quem é ele? Quem é ela? Quem é ele para estar no grupo de jovem? Quem é ela? Se desviou, fez de tudo, cortou o cabelo, usou maquiagem. Quem é ele? Quem é ela? Por que isso? Por que daquilo? Está julgando isso, está julgando aquilo. Pelo amor de Deus, se alegra, entra na festa. Vamos todos morar no céu, na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. O filho mais velho e disse-lhe: veio teu irmão, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na festa. Ai meu Deus, Jesus conhecia muito bem, hein? Que palavra antiga, mas tão atual é esta. Não queria entrar. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Aí, os que ficam, começa a dizer: tem tanta gente mais experiente que poderia assumir o altar da sede setorial. Tem tanta gente que poderia se assentar na cadeira de vice, auxiliar o pastor como segundo dirigente. Tem tanta gente por aí experiente, tem tanta gente por aí mais velha, tem tanta gente por aí, e tem tanta gente por aí. Ei, querido, Deus não precisa da aprovação de ninguém para escolher. Deus não precisa da aprovação de ninguém para fazer. Ele escolheu você. Ele me escolheu. Ele não precisa da palavra de ninguém. Ele não perguntou a tua opinião. Ele não perguntou se pode ou se não pode. Deus escolheu. Estou aqui, você está aí. Estamos todos juntos. Aleluia. Ele se indignou. Não transgredi os teus mandamentos. Estou certinho, estou ceando, estou usando paletó, estou te obedecendo, estou na liderança, não fiz nada de errado. Olha o ego do eu falando, olha a velha criatura falando: eu nunca cortei meu cabelo, eu nunca fumei. Eu nunca desviei, eu nunca fiz isso, eu nunca.
Eu aponto o outro porque me julgo que o erro do outro eu não cometo. Eu nunca fiz. Eu nunca vou fazer. Eu nunca te transgredi. Eu não fiz. Eu nunca dos teus mandamentos. Eu nunca me destes um cabrito. Aí ele começa a dizer: eu nunca desviei. Eu nunca pequei. E você nunca me deu um cargo. Nunca olhou para mim, nunca citou meu nome, nunca fez isso. Será porque o coração está cheio? Um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Olha, que tipo de amigo será que ele tem? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda. Sabe o que ele diz? Vindo este teu filho, era irmão. Agora é este teu filho. Era irmão. Era de sangue. Agora é este teu filho. Veio aqui, participou da mesa, disse que ficaria até o final, mas nos abandonou. E agora, este teu filho. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Quem falou para ele que foi com meretrizes? Quem falou para os que ficaram que os que foi se deitou na cama do pecado, se prostituiu, se deitou na cama do adultério, se deitou na cama dos vícios? Quem falou? Sabe o que eu falei? Será do que o coração dele está cheio? No livro de Mateus mesmo diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se ele proferiu essas acusações sem ao menos ter a prova, é porque o desejo era isso que ele tinha. Ele falou: o Senhor não me deu nem um cabrito para me gastar com meus amigos. Aleluia. Precisamos aplicar a Bíblia em nossos corações e ver-nos quais são as nossas atitudes. Vindo, porém, este teu filho, e disse-lhes: filho, tu sempre está comigo. Olha o pai argumentando: filho, tu sempre está comigo. Ele ficou tão preocupado em julgar, ele ficou tão indignado em apontar o erro, ele ficou tão indignado em fazer com que o outro não assuma a cadeira, não assuma a posição de liderança, que ele nem entendeu que ele estava participando, ele era dono de tudo. Ele nem entendeu. Com os meus amigos. E ele disse-lhe: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Se lembra que ele citou: levantar-me-ei? Ele estava caído, ele estava morto. Mas é digno de se alegrar, porque este seu irmão lembrou do caminho de volta para casa. Esta palavra, porque este teu irmão estava morto e reviveu, ressuscitou, tinha se perdido e foi se achado. Lembra? Agora eu fecho a Bíblia e eu encerro. É aqui que eu disse, é aqui que eu começo a encerrar. Lembra quando ele disse: caiu em si. No final o pai fala: foi achado. Espera lá, mas não foi ele que voltou? Vamos analisar bem direitinho. O pai diz: ele foi achado. Se eu perco essa Bíblia,
A Bíblia não pode vir a mim, porque foi eu que achei ela, então eu vou à procura dela porque ela está perdida. Mas na parábola, o filho pródigo é que volta. O pai dando honra, o que hoje chamamos de Espírito Santo de Deus, que vai lá, incomoda, faz ele cair em si e traz ele de volta para sentar novamente nessas cadeiras. Meu irmão e minha irmã, vamos nos atentar para o fato de que somos o filho que ficou em casa e nem ao menos estamos percebendo. Por quê? Porque o meu coração está cheio de inveja, porque o meu coração está cheio de ciúme. Menos um, agora eu tenho a possibilidade de assentar na cadeira. Menos um, agora eu tenho a possibilidade de dirigir o círculo de oração. Menos um, agora eu tenho a possibilidade de ficar na livraria. Menos um, agora eu tenho a possibilidade de assentar do lado do meu pastor. Menos um. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aleluia! Vamos atentar para o fato de que o Pai se alegra quando um pecador se arrepende. Vamos nos alegrar com o Pai, porque os pecadores estão se arrependendo. E nós que estamos aqui, nós já temos a herança. Nós já temos a herança. Aleluia. Se põe de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome de Deus. Aleluia. Se preocupe não, meus irmãos. Culto de ensinamento, culto bíblico, estudo bíblico, ensinamento bíblico, é para alimentar a sua alma. Deus abençoe graciosamente. Vamos fazer uma oração? Espírito de Deus, muito obrigado por falar conosco. Muito obrigado, meu Deus, por estar sempre em nosso meio. Muito obrigado, meu Pai, pois o Senhor falou poderosamente em nosso meio. Muito obrigado, meu Deus, pois o seu Espírito Santo estava conosco em nome de Jesus.